E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das Escrituras que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus Cristo. Atos 8, 26 a 35. O fato é que precisamos conhecer para ensinar e para viver a palavra de Deus. Ser meu discípulo. A responsabilidade é muito grande. Não podemos correr o risco de transmitir nem de praticar algo que diverge do Evangelho de Jesus. É por essa razão que existe a Escola Bíblica Dominical. E a palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, fala sobre a Bíblia, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Então, esse versículo mostra a importância da Escola Bíblica Dominical para a igreja, porque é o momento que nós tiramos uma vez por semana para o estudo da Bíblia. E também ela é importante porque é o momento que nós nos encontramos com nossos irmãos para compartilharmos a palavra de Deus, para ouvir a experiência dos irmãos, e é um momento que a gente cresce espiritualmente, cresce no conhecimento da palavra de Deus. E também está escrito que ela é para repreensão, serve para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Ainda em Colossenses 3,16 também está escrito sobre a palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então a palavra de Deus, ela precisa habitar em nós. E a Escola Bíblica Dominical, ela dá oportunidade para a gente estudar a palavra de Deus. Quantas vezes já ouvimos que a Bíblia é o manual do fabricante? Somos feitos por Deus e a Bíblia é, de fato, onde encontramos diretrizes para uma vida plena na vontade do Criador. Vejamos, quando você compra um remédio, não lê a bula ou o receituário médico para entender como proceder com o medicamento? Pois é, a Bíblia é a bula, o remédio é a palavra de Deus. Entendamos que não basta ler a bula, tem que tomar o remédio, ou seja, temos que viver a palavra. E ninguém vive de fato aquilo que não conhece. Vamos conhecer um pouco da história da Escola Bíblica Dominical. Durante o cativeiro babilônico, os judeus, privados do seu templo em Jerusalém, instituíram as sinagogas. É dessa época que temos os primeiros relatos do movimento de ensino da palavra de Deus. Está em Neemias capítulo 8. Jesus, o mestre dos mestres, era professor de EBD, podemos assim dizer, pois Jesus ensinava nas sinagogas, em casas particulares, no templo, nas aldeias, ensinava multidões, pequenos grupos e individualmente. Em 1780, Robert Hicks,
jornalista evangélico, realizava em Gloucester, Inglaterra, as primeiras aulas aos domingos pela manhã sobre conhecimentos religiosos. As primeiras professoras foram assalariadas pelo próprio Hykes. Após 3 anos de experiência, já existiam 7 escolas bíblicas. 5 anos depois, Hykes organiza a primeira união de escolas bíblicas dominicais, com cerca de 250 mil alunos matriculados. No Brasil, conta-se que em 1836 desembarcou no Rio de Janeiro, proveniente dos Estados Unidos, o missionário Justin Spalding, que em carta à Igreja Metodista Episcopal relata já ter organizado uma pequena escola bíblica com um grupo de metodistas. Na Igreja Batista em Vilas Boas, a escola bíblica dominical é prioridade. Então, a escola bíblica tem para nós uma importância vital, porque é onde nós firmamos os nossos conceitos, né, os nossos propósitos como cristãos evangélicos, batistas e, mais propriamente, como membros da Igreja Batista em Vilas Boas. Então nós temos uma dinâmica de trabalho, a gente tem os princípios que nós precisamos fortalecer, né? O alvo ao qual nós queremos chegar. Então essa caminhada, esse processo é todo fomentado na escola bíblica dominical. Contamos com um bom número de alunos em classes divididas por faixa etária. Com um sistema de ensino participativo, alunos e professores se interagem e o aprendizado fica mais amplo. A questão de dividir os grupos por faixa etária facilita na comunicação, né, ao se falar numa linguagem mais apropriada, sobretudo para as crianças e para os mais adultos, e também para facilitar na reunião dessas pessoas no mesmo local. Contamos com literatura de apoio, cuidadosamente escolhida para que se tenha absoluto embasamento bíblico. Democraticamente, ouvindo e fazendo-se ouvir, temos entendido que aprender mais da Palavra de Deus nos fortalece, nos une e nos capacita para a seara. É a escola da Bíblia, que estuda a Palavra de Deus, e ela é uma ferramenta para que a gente possa crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da Palavra de Deus, crescer no conhecimento de Deus. E também a importância porque ela prepara os membros, os alunos que participam dessa escola bíblica dominical para a obra, para o ministério, para o serviço na obra do Senhor. As pessoas procuram respostas para seus problemas, situações humanamente ou cientificamente inexplicáveis. Certamente você que nos ouve já viveu situações desse tipo. Se procurarmos respostas no baú do nosso entendimento humano, certamente cairemos em um círculo vicioso, onde uma resposta gera mais dúvida. De onde viemos? Para onde vamos? Talvez sejam estas as perguntas mais clássicas. A Bíblia tem a resposta certa para qualquer situação, porque ela, a Bíblia, é a palavra de Deus. Nada poderia ser mais incisiva do que a instrução do próprio Criador. Ela é completa e atemporal. Daí a importância de se conhecê-la de forma mais didática. Muitos erram por se isolarem no estudo da Bíblia. Não é que não podemos ler a Bíblia sozinhos, podemos sim e devemos. Mas na EBD temos a oportunidade de aprender com os professores e uns com os outros. Pois não são raros os momentos em que presenciamos aqui na IBD da nossa igreja situações de dúvidas que são sanadas com explicações e muitas vezes com testemunhos de vida dos irmãos. Estejamos preparados para respondermos com entendimento cristão quando nos questionarmos ou quando formos questionados a respeito da vida e de Deus. Certamente encontraremos muitos como o etíope, sedentos por alguém que os ensine. Se você entende o que está escrito em Isaías 53, parabéns! Você já pode mostrar o caminho de salvação para quem está perdido. Já pode, com autoridade, dizer que existe um Deus e que este Deus entregou o seu único Filho
para salvar a todos quantos derem crédito à pregação. Mas, se você ainda não entende Isaías 53, não se preocupe. Também existem muitos Filipes à sua disposição na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Vilas Boas. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7.